Está começando agora mais um Conexão Debate e o tema de hoje é a influência das notícias sensacionalistas em Campo Grande. Os convidados de hoje são Cleiton Salles, graduado em jornalismo pela UFMS e mestre em Ciências da Informação pela UNB. É professor na Universidade Uniderp e servidor público, atuando como jornalista e radialista na Rádio Educativa 104,7 FM. Trouxemos Marta Ferreira de Jesus, que é bacharel em jornalismo pela UFMS e atua como presidente do Sindicato de Jornalistas de Mato Grosso do Sul, e é também redatora-chefe do portal de notícias Campo Grande News. Também está conosco Daniela Correa, formada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em Sociologia e Política, e mestra em Estudos de Linguagens. Marta, como podemos ver todos os dias nas redes sociais, o nível de notícias sensacionalistas está aumentando cada vez mais. É possível distinguir uma notícia sensacionalista de uma não sensacionalista na internet? Sim, a gente consegue distinguir e eu queria até, assim, eu faço uma ressalva pessoal ao termo, assim. A sensação, ela é própria do jornalismo, da comunicação, que é para um público grande. Não é feio nem errado criar sensação. Assim, o bom jornalismo, ele também cria sensação para que aquele assunto chame a atenção do seu leitor, do seu telespectador, ou do seu ouvinte. O que a gente critica negativamente é a notícia apelativa, que apela apela a sensações emocionais e que apela do jeito feio, assim, que explora a desgraça alheia, que faz você chorar com algo que não há necessidade de chorar, que abusa da adjetivação, que abusa da adjetivação negativa quando envolve crimes, por exemplo. E isso a gente consegue diferenciar muito claramente, assim, tanto na internet, quanto na televisão, quanto no jornal impresso. O que é uma notícia que apela de uma notícia que cria a sensação, porque aquele fato ele provoca algum tipo de emoção, seja indignação, seja emoção, seja comoção, você fica comovido, ou você fica alegre de ler aquilo, que é raro hoje em dia. A gente tem menos notícias alegres do que tristes. Hoje em dia não, sempre, né? Hoje em dia talvez as tristes em vários aspectos estão dominando o noticiário. Então, assim, a notícia apelativa, ela amplia os aspectos negativos. E, assim, eu vou lembrar de um caso recente que foi contado de formas diferentes em vários veículos, que é uma senhora que está internada no hospital universitário, ela tem uma doença degenerativa, que eu não sei o nome da doença, mas é uma doença degenerativa que ela contraiu faz uns 2 anos e ela é cega. E mesmo cega, ela faz crochê para ajudar a sustentar a família. Essa notícia por si só, ela já te provoca a sensação. Você fica comovido, Eu chorei lendo uma matéria que não tinha praticamente nenhum adjetivo sobre esse assunto. E vi outras que tinham, coitadinha, vi na televisão isso, a própria enfermeira chorava no material. Então, assim, eu achei apelativo. Eu acho que o fato em si, ele já era... Ele já falava por si, você não precisa carregar na tinta. E a notícia, quando ela é apelativa, eu vou insistir no termo apelativo e não no sensacionalista por isso, porque eu acho que ela tem uma linha tênue, assim, que nem é tão tênue assim, né? Tem uma linha emocional que você traça. Você não precisa fugir dela para o leitor compreender que aquele fato merece destaque. Ok, obrigado. Professor Cleiton, você que atua como radialista, na sua área, como é que você consegue identificar, então, aproveitando a deixa da Marta, uma notícia apelativa de uma notícia sensacionalista para uma notícia apelativa? Não é muito diferente do resto da imprensa, né? A única diferença é que no rádio você lança mão de recursos sonoros, né? Você lança mão principalmente do discurso verbal, lança mão da fala, da oralidade, né? E através disso é que você pode passar as sensações que se deseja, que de fato uma matéria ou uma entrevista ou mesmo um espaço de opinião, ele pode ser, e pode e deve, em muitos casos, tentar convencer o seu ouvinte a aderir ao seu argumento, ou seja, você vai utilizar recursos de retórica para você fazer isso, no caso do rádio,
né? No caso da televisão também, mas principalmente no rádio, porque ele é exclusivamente sonoro e oral. Então você vai utilizar recursos de retórica para causar um convencimento através também de um apelo às sensações, né? Então eu concordo com a Marta quando ela fala a respeito de provocar realmente sensações positivas, ou pelo menos de empatia, ou de convencimento. E isso são recursos que a gente utiliza em qualquer espaço que a gente tenha que apelar ao convencimento, né? Agora, quando você, por exemplo, vai falar de uma notícia policial, vamos supor, no rádio, e que você apela para muitas adjetivações, você apela para xingamentos, o que eu ouço muito em rádio, principalmente de alguns apresentadores, é você apelar para todos os tipos de xingamentos e de ofensas, às vezes por uma pessoa que é apenas suspeita, e também há um desrespeito à sequência de um processo penal, enfim, de que um suspeito ele não é ainda um criminoso, né? Por bem que a notícia da suspeita ela é notícia, mas ela não é exatamente criminosa. Mas tem gente que já xinga o sujeito, chamando de vagabundo, de meliante, de safado, de crápula, que tem que acontecer mil coisas inenarráveis com ele, que eu não vou dizer aqui, né, na cadeia, etc. Então, aí você já está fazendo um apelo, vamos dizer assim, sensacionalista, né? Essa expressão, ela é uma expressão que é dúbia mesmo, né? O sensacionalismo, ok, causar sensações, causar emoções, causar empatia é uma coisa que faz parte do nosso trabalho, é parte da linguagem, né? É que o sensacionalismo virou uma expressão que significa você exagerar no apelo a essas sensações, né? Então, eu acho que quando você descamba para esse lado, aí você tem um problema, né? Porque aí você valoriza menos o fato, a informação, e valoriza muito mais a barbárie. Eu vou chamar de barbárie mesmo. Porque muitas vezes no rádio, e em qualquer meio, mas no rádio, já que foi a sua pergunta, você apela para a barbárie, você apela para um grau de incivilidade que não condiz com o exercício jornalístico do ponto de vista ético, técnico, né, e humano. Então eu acredito que para identificar, pelo menos eu como profissional, procuro sempre me manter naquela linha, né? Naquela linha em que eu não precise xingar um acusado ou de qualquer coisa, por mais que ele seja culpado, mas eu não preciso ficar apelando para isso. Obrigado, professor. Marta, o sensacionalismo ele já é praticado desde a Roma Antiga, mas sempre com o objetivo de informar o público analfabeto, ou como aconteceu na França entre 1560 e 1631, para chamar a atenção daqueles que pouco se importavam com as notícias sobre política e economia, por exemplo. Na sua opinião, o que faz com que os jornalistas comecem a usar o sensacionalismo ou a apelação como forma de chamar e manter a audiência pública? Hoje, em todos os veículos, não só na internet, ela talvez seja a mais exposta, porque a gente tem a impressão de que é o veículo que mais cresce, não, na verdade né? É por audiência, essencialmente audiência, que faz com que alguns veículos apelem. Mas também tem um estilo, tem comunicadores que o estilo dele é esse da adjetivação, que a gente já citou, do apelo ao emocional das pessoas. Assim, tem comunicadores que, quando você conversa com ele, assim, fora do programa, da coisa, eles têm uma linguagem completamente tranquila e tal. E ali dentro do programa, ele apela porque ele, assim, aquela linguagem está fazendo sucesso com uma camada da sociedade que é, assim, no Brasil tem menos educação, assim, tem uma compreensão mais rasa dos fatos, então você vai na linguagem chula e na linguagem mais simplório possível para falar direto com aquele público. Mas, em resumo, é audiência que é dinheiro. Assim, a gente vai chegar no dinheiro, que é o que move os veículos de comunicação, embora alguns leitores acham que não é o dinheiro, que é só a informação pura e simples, a função social. E não é, a gente sabe que infelizmente não é. Os veículos são movidos, eles existem, eles sobrevivem, é o capital quem determina. E aí o capital vai determinar muito de como aquele veículo vai baixar o nível. Eu acho que alguns baixam muito o nível em nome dessa camada, assim, de atrair a camada mais baixa, que é de mais gente. Quanto mais você elitiza um programa, menor o público ele vai ter. E quanto mais você escracha, e infelizmente o Brasil tem uma população educacionalmente ainda
muito mal formada, que lê pouco, que vai pouco ao cinema, que ouve pouco a música mais elitista, então você vai para o mais simplório para atrair mais gente. É para alargar a sua pirâmide, assim, a pirâmide assim, aí você vai aqui, né? Você não vai aqui no mais elitizado porque você quer o público maior para vender mais aquelas coisas que você anuncia, mesmo que seja no intervalo. Tem programas jornalísticos, inclusive, teoricamente, que anunciam dentro do próprio programa. Quanto mais gente você chegar, mais gente você vai atrair para o seu anunciante. Então, assim, no resumo audiência ligada a dinheiro que leva a uma linguagem para tentar atrair um público maior. Obrigado, Marta. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Continue aqui. Estamos de volta com o Conexão Debate. Cleiton, você acha que o jornalismo campograndense está dependente do sensacionalismo para manter a audiência pública? Não creio que seja dependente, né? Até porque eu acho que outros fatores causam mais dependência da imprensa de Campo Grande, falando genericamente, do que o sensacionalismo. Eu acho que a imprensa daqui depende muito mais de grana de governo do que de audiência, né, que vai, como a Marta falou, descambar na questão do dinheiro, na questão da publicidade, na questão dos espaços publicitários que você precisa vender, e para você vender você tem que ter produtos em alta exposição para um grande contingente de pessoas. Essa lógica existe. Tem veículos que arrecadam algum dinheiro com isso, mas nesse, vamos dizer, mercado publicitário, a grande fonte, não só da imprensa daqui, mas da imprensa do país inteiro, é dinheiro público. É grana de governo federal, é grana de governo estadual, grana de prefeitura, grana de tribunal de justiça, grana de um monte de lugar público, né? E claro que tem um anunciante privado também, né? Mas ainda a gente vive num país que a imprensa depende muito de dinheiro público, né? O governo federal, por exemplo, recentemente liberou uma bolada gigantesca para os principais veículos de comunicação do Brasil. Para quê? Para defender a reforma da Previdência, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que nem tanto disso a imprensa depende. A imprensa, claro que isso sustenta uma parte da imprensa, né, que depende disso, mas se você for pegar aquela imprensa, vamos dizer assim, de terceiro escalão, né, aqueles sites menores, né, aqueles veículos com protagonismo menor dentro do mercado da informação, você vai ver que ali é grana pública, né? Às vezes é um vereador, um gabinete de um vereador lá que solta uma grana para o sujeito falar, botar foto dele e por aí vai. Então, eu acho que a dependência financeira da imprensa ainda é muito mais voltada para a grana pública do que propriamente para o dinheiro da publicidade, embora o dinheiro do governo seja um dinheiro de publicidade oficial, né? Mas acaba percorrendo outros caminhos também, então eu acho que é uma junção das duas coisas, né? Eu acho que é uma junção dessa audiência, às vezes, eventualmente sensacionalista. A gente vê os principais veículos, talvez não dependam tanto do sensacionalismo, né? Desse jornalismo mais apelativo, né? Se eu pegar os principais sites daqui, eu não vejo isso tão dependente desse tipo de audiência, desse tipo de recurso, né? Mas com certeza você vai ver os anunciantes, vários deles são públicos, então são órgãos públicos, órgãos governamentais. Então eu acho que é uma rede de dependência financeira que acaba, né, em maior ou menor grau, dependendo do veículo, dependendo de quem comanda o veículo, determinando o rumo daquele veículo de comunicação em determinadas coberturas. Então, acredito que isso é um dos fatores. Essa questão do jornalismo mais apelativo é um dos fatores, mas não é o único. Okay. Obrigado, professor. Daniela, você enxerga essa rede que o Cleiton citou? Você consegue enxergar essa não dependência do jornalismo campograndense? Bom, aqui, né, a gente tem o quê, né? A gente o agronegócio, né, que é a principal atividade, é o que a gente trabalha até hoje. Na questão da mídia, todo mundo tem um dono, né? Os jornais têm dono, os veículos têm dono, e eu acho que mais do que anúncio,
vende-se ideologia, né? E até essa questão que a Marta falou, né, da população. A população não tem acesso, né, à educação, aí em vez de você lidar com o assunto no ponto onde interessaria que essas pessoas fossem informadas, isso não é feito. Né? Só espetaculariza, né, a miséria, a pobreza, a tristeza, a falta de acesso. Não há necessidade de você baixar o nível, como ela disse, e o professor também, para que essas pessoas entendam. É só você usar uma linguagem simples. Né? A gente pode usar exemplo a TV Câmara, a TV Senado, você assiste as pessoas falarem numa linguagem que ninguém entende, é realmente feito para que ninguém entenda. Né? Alguns textos de editor, né, no jornal ou nos veículos, aqui eu não vejo isso, eu acho que é escrito bem simples, né? Uma coisa ou outra no jornal impresso que você consegue identificar, não acho fácil todo mundo identificar, né, o que está sendo passado ali realmente, porque tudo é uma opinião, não tem imparcialidade, isso não existe, é um mito. E, assim, essa linguagem mais elitista é justamente para manter essa camada da população distante dessas decisões e desses assuntos. E aí, tem esse espetáculo, né? A gente tem tem uma história já de jornalistas e pseudo-programas jornalísticos que utilizam desse espetáculo. Né? E isso não é nada, é só discutir sexo dos anjos. Vem algum moleque menor de idade, matou alguém ou roubou, a gente começa de novo a discutir maioridade penal. E a conversa não é essa, porque, né, a situação é lá atrás. E essas pessoas mais simples vivem diariamente essas situações. Então é bem simples até de você se comunicar com essas pessoas. Né? É só uma questão de você querer. Entendi. Muito obrigado. Para encerrar, eu gostaria que cada um de vocês expressasse uma visão crítica sobre o sensacionalismo de Campo Grande. Eu acredito que, assim, como o Cleiton falou, a questão das nossas dependências financeiras, ela determina, o dono do jornal deveria ser o público. Deveria ser o interesse social. Assim, eu já passei por vários veículos aqui, e a maioria deles, sem sombra de dúvida, tinha um dono que se chamava Poder Público. E aí eu só vou assim, anotar que, apesar do dono financeiro ser o Poder Público, que é quem mais investe, o jornal só ganha dinheiro do poder público se ele tiver penetração na sociedade. Assim, se ele tiver audiência. Então, tem dois caminhos. Assim, tem a publicidade privada, que também depende de audiência, e a publicidade, o dinheiro público, que igualmente depende de audiência. Então, novamente, os veículos vão cair no caminho do simplório para atrair mais gente, para que mais gente veja, para que ele apresente a conta para o seu dono financeiro, que é o anunciante, seja público, seja privado. Assim, e esse olhar do anunciante, ele é um olhar do poder, de quem está no poder financeiro. A gente está num momento agora que alguns assuntos não se falam nos jornais. Algumas leituras, embora a gente tente, a gente faça um trabalho formiguinha de ficar guerreando com a chefia, e eu falo isso pelo sindicato e como coordenadora de um trabalho de produção de notícia, e é uma guerra para você ter alguns olhares que não interessam ao poder financeiro constituído. Então, eu acho que isso é que leva leva os nossos veículos a terem noticiário apelativo, mas também a questão cultural, assim, que aí bate na falta de educação do povo brasileiro. Se a gente tiver um leitor mais crítico, ele mesmo não vai aceitar conteúdos que explorem as emoções dele de um jeito negativo. Ele não vai aceitar que a gente apele com um adolescente, porque ele vai entender como funciona a lei. As pessoas não conhecem a lei. E isso facilita com que as notícias usem um sensacionalismo apelativo para atingir a linguagem da maioria. Então, assim, eu acho que além acho que, na verdade, tudo está focado na educação.
com um público mais bem informado, tanto em literatura, em política. O brasileiro é muito mal informado politicamente, e a gente cria um leitor capaz de, um telespectador, um internauta capaz de repelir aquele produto que está sendo agressivo com ele, que as pessoas não têm nem noção de que estão sendo manobradas e agredidas em sua inteligência, às vezes até. Obrigado, Marta. Daniela? Eu concordo super com a Marta. E essa questão dos veículos dependerem muito, tipo, os grandes veículos também dependem de verba, né, pública, o tempo inteiro isso. E aí você também faz as alianças, né? E esse projeto educacional do Brasil é um projeto de êxito, de manter a população desinformada. Isso é proposital, isso não é por acaso, né? Então, assim, as matérias mais longas, né, onde se discute lei, onde você consegue chamar pessoas de opiniões divergentes para dar o seu ponto de vista e não opinião, né? Ter sempre uma pesquisa para você poder mostrar para o leitor, né, o que está acontecendo, qual que é a realidade, o que pode ser feito, quais são as políticas. Isso não é um objetivo, né, mas um processo formiguinha, como a Marta disse. A gente tem hoje a internet para o bem e para o mal. Você pode encontrar notícias com viés muito diferente uma da outra, mas mesmo para isso você precisa ter um mínimo de educação e cultura para você conseguir identificar e para você conseguir chegar nesses veículos. Porque você é bombardeado o tempo inteiro, né, pelo mainstream, pela mídia já estabelecida. Então fica realmente muito difícil para o público entender e conseguir formar uma visão crítica própria. Muito obrigado, Daniela. Professor Clayton? Como Darcy Ribeiro já falou, né? Crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Né? Como foi muito bem falado pelo grande Darcy Ribeiro, saudoso Darcy Ribeiro. Quer dizer, ainda mais quando você tem um contexto em que cada vez mais o mercado do ensino, o mercado da educação entra fundo, né? Não só no ensino superior, mas no ensino médio agora, que está começando a ganhar força. As grandes corporações, os grandes fundos de investimento que investem na educação estão aí cada vez mais penetrando na estrutura mais básica do ensino, né? Praticamente privatizando todo o ensino, e a consequência disso vai ser o que Paulo Freire chamava de educação bancária. O que é educação bancária? É aquele ensino que não te educa para ser um humano, para ser um cidadão, mas aquele ensino que te educa para ser mão de obra das várias frações de mercado de trabalho, né? Totalmente acrítico, totalmente subordinado enfim, a uma ordem pré-estabelecida e que você não vai ter a menor condição de transformar. Então, eu acho que a mídia, né, entra nesse contexto também. Afinal de contas, a questão do exemplo que a Daniela citou a respeito do menino que comete o crime, né, do menor de idade, a pessoa menor de idade que comete o crime, né? Num universo de crimes de homicídio, por exemplo, talvez não chegue a 1% a quantidade de menores de idade que cometem crimes. Mas, de repente, a mídia, essa mídia mais policialesca, ela releva esse caso, e aí você provoca, por exemplo, como consequência, você faz toda uma dramatização, toda uma espetacularização, capaz de influenciar as pessoas a ponto de, uma pesquisa que eu li há uns 2 anos atrás, 80% da população a favor da redução da maioridade. Por quê? Porque a imprensa dá relevo a uma coisa que, na estatística real, não passa de 1, 2% se chegar a isso. Quer dizer, se tivéssemos uma população mais instruída, mais treinada para perceber essas sutilezas, eu vou falar claramente, sutilezas canalhas da nossa mídia, perceberia essa artimanha claramente, teria a noção do contexto e com certeza rejeitaria esse produto, como foi falado aqui. Então, como a Marta falou, é educação mesmo. Agora, se a educação vai começar a ser atingida também por esse sistema que prevalece o capital, é mais uma preocupação para a gente. Gostaria de agradecer a presença do professor Clayton, da socióloga Daniela, da presidenta do Sindicato dos Jornalistas, Marta. Nós ficamos por aqui e até a próxima.